A paz do Senhor mais uma vez, né? Tivemos uma falha técnica aqui agora, mas graças a Deus estamos voltando. Hoje, como foi dito já, nós vamos estudar sobre o mistério da unidade revelado, né? E hoje a nossa lição, irmãos, era para dar prosseguimento a tudo aquilo que nós estamos estudando no decorrer desta lição deste trimestre, onde estamos falando sobre a igreja eleita. Igreja essa que o Senhor tem nos ajudado, né, a fazer parte, uma igreja que o Senhor tem escolhido para Ele mesmo. Né? E o nosso textual, hoje nossa lição de número 9, datada de 31 de maio de 2020, o nosso textual está em Efésios capítulo 3, versículo 5, que nos diz: o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Logo no textuário, nós já compreendemos que o Senhor, ele tem algo a nos revelar, né? E o Senhor, ele quer nos dizer algo, ele quer sempre nos mostrar algo. E aqui o apóstolo Paulo, ele é bem claro ao dizer que em outros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo aos apóstolos e profetas. Nós entendemos que o Senhor, ele tem algo muito lindo a nos revelar, principalmente agora nesta manhã, e a verdade prática nos diz que Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. E na semana passada nós estudamos sobre a questão de termos de tudo aquilo que nós entendemos hoje, tudo aquilo que nós estudarmos hoje, ser de acordo com aquilo que o Senhor revelou aos apóstolos e aos profetas. E hoje o que o Senhor quer nos mostrar, quer nos ensinar também, é que Deus, ele revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, né? Aos apóstolos e aos profetas, principalmente a questão da formação da igreja. E nós vamos estudar bem sobre isso nesta manhã. A nossa leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 3, versículo 1 ao versículo 13, que nos diz: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Lembrando que é histórico, é que ele está dizendo que aquilo que ledes, o que foi lido, né, vocês podem perceber que a compreensão do mistério de Cristo, esse mistério não foi manifestado primeiro aos filhos dos homens e foi depois revelado aos apóstolos e aos profetas. A saber que os gentios são cordeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado, segundo a operação do seu poder. Aqui o apóstolo Paulo, lembrando que isso é uma carta, então quando ele escreve isso, ele diz que os gentios são cordeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Só para reforçar que as pessoas, antes eles tinham uma ideia de que se não fosse judeu, ele não teria direito à salvação, se não fosse judeu, ele não teria condição de participar das heranças do Senhor, e se não fosse judeu, ele não poderia nem se alimentar juntamente com as outras pessoas. Né? E aqui o apóstolo Paulo, ele fala que os gentios são também co-herdeiros de um mesmo corpo e são também participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Ou seja, Cristo foi quem reuniu as pessoas, Cristo foi quem trouxe as pessoas de volta para o Senhor. Né? Cristo foi quem tirou a separação que havia entre gentios e judeus. Dando continuidade à leitura, ele diz assim: do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado, segundo a operação do seu poder. A mim, né, Paulo falando,
o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Tudo que ele fala sobre a questão do mistério, tudo que ele fala em relação ao mistério, ele se refere a questões de estar voltado à união, à unidade em relação à igreja. Porque se ele tem dois povos e agora ele vem para reunir esses povos, tem um objetivo. E hoje nós entendemos que esse objetivo é para formar a igreja. E para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida desde os principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia, e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. A carta aos Efésios é uma carta que nós chamamos de carta prisão. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu essa carta, ele estava preso. Então ele escreveu a carta e depois enviou para outras pessoas. E essas cartas elas vinham com um propósito, com um objetivo, de que fossem escritas, né? De que fossem levadas as pessoas para que eles pudessem ter um entendimento da palavra e da situação. Né? Aquela história, ele veio, ele passou por determinados locais e ele ali depois, ele escreveu as cartas trazendo orientação, trazendo exortação e tantas coisas mais. E aí o apóstolo Paulo, ele escreve isso: portanto vos peço, ele fala, olha, no versículo 11, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Ele fala no versículo 13, portanto vos peço, não desfaleçais nas minhas tribulações, por vós, que são a vossa glória. Aqui ele é muito claro ao dizer, não desfaleçais nas minhas tribulações por vós. Ele fala assim, olha, não precisa, é como se fosse assim, não precisa preocupar, não precisa esquentar muito a cabeça comigo, né? Que eu tô no propósito que o Senhor quer para mim. Então, o apóstolo Paulo, ele fala, ele preso, ele escrevia de dentro da prisão, né? E ele já fala, não, vos peço que não desfaleçais, né? Não percam as forças, não desanimem nas minhas tribulações por vós, né? Estou pelejando por vocês. Né? Isso, então, o apóstolo Paulo é muito claro ao explicar tudo isso para nós. Nós vamos entrar aqui na nossa lição. Se você não tem a lição, se você tiver, você pode nos acompanhar. Se por acaso não tiver, você pode só ir acompanhando, que vamos explicando, né, no decorrer de toda a lição. Né? Mais uma vez eu quero aqui justificar a ausência do nosso irmão Paulo, que é o meu companheiro aqui na escola dominical. Né? Ele não está conosco porque a esposa dele teve bebê essa semana, então eles estão bem resguardados dentro de casa, principalmente nesse período é bom se prevenir, né? E eu quero orar com você, por você, para que Deus possa falar ao seu coração nesta manhã e para que nós possamos ter um entendimento da palavra do Senhor. Amado Deus, eterno Pai, louvamos a Ti, Senhor, por esta oportunidade. Te agradecemos, Deus, por cada vida que ainda vai nos acompanhar e pedimos que o Senhor venha ser conosco, que o Senhor venha falar aos nossos corações esta manhã, venha nos dar a direção da Tua palavra, em nome de Jesus. Meus irmãos, né, a introdução nos diz que Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Nesta lição estudaremos o conceito bíblico para mistério. Mistério é muito... As pessoas, né, distorcem um pouco a palavra, mas nós vamos entender realmente o que é o mistério aqui e como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na Nova Aliança e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Lembrando que é um estudo bíblico, então você precisa ficar bem atento àquilo que for falado, né? Se você tiver alguma dúvida, eu estou com o meu telefone aqui, você pode perguntar, que aqui também a gente vai conversando. Né? Alguns irmãos já entraram aí, né? A paz do Senhor para todos aí. E vamos continuar
estudando sobre a palavra do Senhor. Fala assim, o mistério oculto no Antigo Testamento. Os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários delas. Porém, ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. O conceito de mistério vem do original mysterion, que significa segredo, né, ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Aqui ele fala que o mistério que esteve oculto para alguns, agora ele foi revelado para outros. E ele indica, não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinavam alguns adeptos do falso misticismo, porque eles ensinavam que somente os judeus teriam direito à salvação. E aqui, pelo contrário, o cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos, né? Lembrando que Cristo, ele veio para todos, ele veio para mim, ele veio para você, veio para todos da sua família, ele veio para toda a humanidade. Né? Quando nós lemos em João 3,16, ele nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para morrer por mim e por você, por toda a humanidade. Né? E essa tal maneira é uma maneira incomparável. E aí ele fala que o cristianismo é uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos. Né? Todos nós estamos sim sendo abraçados pelo amor de Cristo, estamos sim sendo sustentados pelo amor de Cristo em todo tempo. O desconhecimento do mistério, para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como, que aparece no texto com valor circunstancial. Em outros séculos, não foi manifestado como agora. A expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora foi desvendado pelo Espírito. Isso não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério, ou seja, a bênção de que os gentios também participariam. Só para você situar o que acontece. Quando, aqui nós estamos tratando de judeus, aqueles que não eram judeus eram considerados gentios. Então, só para você se contextualizar, no estudo atual, estudo que nós estamos trazendo essa manhã, ele nos diz que o cristianismo ele veio para poder quebrar, porque Cristo ele veio para quebrar algumas tradições que as pessoas consideravam extremamente importantes, né? Hoje nós entendemos que não tem nada disso, e depois ele vai nos dizer que Cristo veio para unir as pessoas, né? Para unir os povos, né? E aqui ele fala que a nova aliança, né, que foi Cristo, ele veio para trazer, que os gentios achavam que a promessa não tinha nada a ver com eles, nem existia promessa, a promessa de salvação, a promessa de um dia morar no céu. E os judeus já acreditavam que essa promessa era somente para os judeus. Então Cristo ele veio para mostrar que sim, é para todos, não importa, é para todos. Então a salvação é para todos e essa revelação também ela vem para todos, né? Ou seja, Cristo veio para todos nós. Então agora ele veio para que os gentios passassem a acreditar agora que eles também sim são participantes da promessa, e os judeus também precisam crer que os gentios também fazem parte, então não pode mais haver essa separação entre os povos, né? Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas, né? O que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria, como Deus faria algo totalmente novo. Né? Assim, eles entendiam que somente os judeus teriam condição, teriam direito de participar de tudo isso. E aí, essas barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo, que judeus e gentios seriam um só povo integrante de um mesmo corpo. Ou seja, as pessoas precisavam entender na época que agora não teria mais separação entre judeus e gentios, seriam somente um povo que seria a Igreja do Senhor. Né? Não estou me referindo aqui sobre a igreja, e esta igreja, nós somos a igreja. Né? Então ele fala que não existe mais separação entre judeus e gentios, agora é um povo só, trazendo para os nossos dias,
quando você está num ambiente, né, de igreja, mas a bênção é só para quem está aqui, a bênção é só para nós, a bênção é só para a minha igreja. Não existe isso. Quando Cristo vier buscar a igreja, ele vem buscar a igreja dele. Não é a igreja A, a igreja B, a igreja católica, a igreja... Não é isso. Ele vem buscar a igreja verdadeira. A igreja somos nós. Então ele vem buscar as pessoas que estão devidamente aptas para poder morar com ele, né? E aqui nós entendemos que esse mistério de Cristo, ele veio, esse mistério da igreja, ele veio para unir os judeus e os gentios que estavam ocultos. Uns não acreditavam na promessa, os outros achavam que a promessa era só para eles. Então agora Cristo veio para quebrar tudo isso, para romper essa separação que havia entre essas pessoas, né? E depois ele fala do mistério revelado no Novo Testamento. O plano divino de Cristo, o plano divino oculto quanto à igreja de Cristo, é a ênfase paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e aos profetas. Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro. Reforço que a carta que estamos estudando é a carta aos Efésios, e Paulo, quando escreveu aos Efésios, ele estava preso. Sim, ele preso, né, como se fosse o pastor, ele estava preso, mas ele estava ali escrevendo para um povo. E ele destaca a sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação e como lhe foi feito este mistério, manifestado pela revelação. Quando Paulo escreve isso, ele nos diz que ele fala, olha, eu, Paulo, prisioneiro do Senhor, e ele logo nos diz, lá nos primeiros versículos, ele fala, por essa causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada. Aí no versículo 3 ele fala, como me foi este mistério, manifestado pela revelação como acima, em pouco vos escrevi. Ele estava preso por causa da palavra, por causa de Cristo, mas ele sabia que tudo fazia parte do processo. Tudo fazia parte daquilo que Deus queria que ele passasse. E nós entendemos também que nós, né, eu, você, todos nós temos propósitos, temos projetos que o Senhor ele tem nos trazido, né? Ele tem escrito para nós. E esses mistérios, esses projetos que o Senhor tem para nós, ele tem sempre algo para nos revelar. E quando o Senhor ele traz isso, ele tem algo escrito para cada um de nós, nós vamos passar por situações que nós achamos que não, isso está errado, isso não é para mim. E nós precisamos entender que sim, o propósito do Senhor, o projeto que Deus tem para as nossas vidas, ele sempre vai estar pautado em um caminho que não é traçado por nós. Você hoje pode estar vivendo situações que você achava que não viveria. Você achava que não precisaria passar por tudo isso. E às vezes essas situações você pode até mesmo pensar que você está fora do propósito do Senhor. Quando estudamos a história, quando nós vemos que até o apóstolo Paulo mesmo, quando ele estava preso, ele sabia que mesmo ele preso, ele estava debaixo dos propósitos do Senhor. Mesmo ele preso, ele estava ali debaixo dos planos do Senhor. Quando nós estudamos a história de Moisés ele passou um tempo no Egito, passou um tempo fora do Egito, depois ele teve que voltar. Ele passou um tempo foi instruído, né? Estudou nas melhores escolas que se havia, e depois ele teve que voltar para poder ser usado por Deus para guiar o povo do deserto, para levar para uma terra prometida, uma terra que o Senhor queria. Então, talvez você que está nos assistindo, você está passando por situações que você acha que não precisava de tudo isso, ou que você acha que a luta está pesada demais, que você acha que está distante do Senhor, ou que o Senhor está distante de você. É necessário você lembrar que Deus está no controle de tudo. E é necessário você lembrar que Ele ainda está direcionando tudo. E Ele está guiando os seus passos.
Ah, mas está muito difícil, está muito complicado. No momento dele, principalmente esse período que estamos vivendo, no momento dele, ele vai sim nos revelar tudo aquilo que ele quer que nós possamos viver e contemplar na presença dele, né? E nós precisamos entender também, irmãos, que quando nós estamos debaixo da presença do Senhor, quando nós estamos andando nos propósitos do Senhor, tudo vai fluir da melhor maneira possível, né? E aqui o apóstolo Paulo, ele em passagens parecidas, Paulo declara que não recebeu o seu apostolado de homem algum, né? Que a doutrina que ensinava não aprendeu com nenhum homem e que ao ser enviado aos gentios não consultou homem algum. Não é que Paulo estaria somente ignorando as pessoas. Ele estava mostrando que ele não tinha, não foi homem que chamou ele para poder fazer determinado propósito, não foi homem que convidou ele para ir em determinada igreja, mas ele viveu somente debaixo dos propósitos do Senhor. Ele fala que o chamado que ele recebeu foi do Senhor. O chamado que nós recebemos, que você recebeu, é do Senhor. Ah, mas ainda não se cumpriu. É do Senhor. É no tempo dele. Então, as dúvidas, as preocupações que às vezes nós passamos, tudo nós precisamos crer que o Senhor está no controle de toda a situação. Significa dizer que a chamada, a doutrina e a comissão lhe foram divinamente confiadas pela revelação de Jesus Cristo. O apóstolo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos demais apóstolos e profetas. Ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio do raciocínio intelectual. Portanto, o apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por sabedoria humana. Existem situações que eu e você nós vamos viver, mas não vamos compreender, mas nós vamos entender depois que é propósito do Senhor. Você já viveu situações, você já passou por situações, não entendeu nada, mas depois Deus te mostrou que foi necessário você viver tudo aquilo, né? Então isso é muito claro de nós entendermos, né? Depois ele fala que, em termos gerais, o mistério revelado que o apóstolo Paulo fala aqui na lição, que ele fala que o mistério que antes foi oculto e depois foi revelado aos profetas e apóstolos é a igreja. Essa revelação começa pela declaração que o Pai idealizou tudo desde sempre e prossegue com a execução da obra de Cristo e também com a criação de uma nova humanidade, como também a união de judeus e gentios como família de Deus e corpo de Cristo, e a comunicação dessas verdades aos santos apóstolos e profetas. Por fim, o anúncio dessas dádivas do mistério revelado recai sobre a responsabilidade da igreja para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Significa que a própria igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo. O apóstolo Paulo, quando ele escreve esse ponto da questão do mistério que estava oculto e agora foi revelado, quando ele escreve disso, ele fala que não tem mais essa separação. E agora esse mistério que ele retrata é justamente sobre a criação da igreja. Eu reforço que não estou me referindo aqui à Igreja Assembleia de Deus, a Igreja Batista, a Igreja Metodista, a igreja, não igrejas. Eu falo em nenhuma igreja, eu falo a igreja. Igreja essa que o próprio Cristo que fez questão de criar. Quando ele tira essa separação entre os povos, ele faz questão de criar a igreja dele, estabelecer essa igreja e a responsabilidade de manter esta igreja, de levar esta igreja, de pregar esta igreja é de nós também como igrejas, né? Nós fazemos parte da igreja e temos a fé e a convicção de que Cristo vai vir buscar a sua igreja, que sou eu, que são vocês também, né? Então, ele fala muito claro sobre tudo isso. E depois, outrora ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnia ou classe social. Mas em Cristo e por meio de Cristo, todos são um povo e participantes da mesma promessa.
Até mesmo alguns líderes da igreja primitiva demoraram a entender esses mistérios, onde todos são aceitos em Cristo. Esse mistério, ora revelado, deve ser propagado aos homens conforme Deus planejara desde o princípio. Nós temos a convicção e temos o entendimento que, infelizmente, hoje existem várias pessoas que ainda fazem distinção uns dos outros, né? Porque fulano, eu não dou certo com fulano por causa disso, por causa daquilo e tudo. E principalmente quando nós tratamos com cristãos, nós entendemos que não pode haver distinção de pessoas. Não pode haver separação de pessoas. Cristo, ele não se separou ninguém. Quando nós estudamos a história quando ele encontra, eles trazem uma mulher até o Senhor e falam: Senhor, essa mulher foi pega em um ato de adultério. Ela precisa ser apedrejada. Aí, eles ainda falam, a lei de Moisés fala que ela tem que ser apedrejada. Aí o Senhor Jesus, ele fala, olha, aquele que não tiver pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra. Ou atire a primeira pedra. Quando ele fala disso, nós entendemos que o Senhor, ele queria mostrar que a lei naquele momento não faria tanta diferença. A lei que estavam citando. E o Senhor Jesus, ele não veio para desfazer as leis, ele veio fazer ele cumprir, ele mesmo falou isso. E quando ele fala disso, ele fala, olha, aquele que não tiver pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. Quando ele fala sobre isso, nós compreendemos que Cristo, ele veio para mostrar para as pessoas, olha, aquilo que você entende como uma verdade, que você coloca isso, você bate o pé, isso. Quando você quer excluir alguém, quando você quer desfazer de alguém, quando ele nos fala isso, ele nos mostra, olha, não há necessidade disso, nós precisamos amar, nós precisamos abraçar, nós precisamos trazer para perto. Então, a lei fala que ela tem que ser apedrejada. Calma, não é apedrejar, né? É amar, é trazer. E depois todos vão embora, Cristo conversa com ela, ele fala com ela, olha, vai e não peques mais. Ele não apedreja, ele não ignora, pelo contrário, ele fala, olha, vai e não peques mais. Então, nós não podemos de forma alguma fazer distinção de pessoas, não podemos excluir as pessoas, pelo contrário, nós precisamos amar e precisamos trazer para perto as pessoas. Todos nós precisamos de Cristo, todos nós precisamos do amor, precisamos da misericórdia. E nós, principalmente nós, como a igreja de Cristo, nós precisamos levar esse amor adiante. E ele fala que até mesmo alguns líderes da igreja primitiva demoraram a entender esse mistério. E eu trago ainda, né, um pouco para hoje, né, até mesmo hoje, alguns líderes de igrejas ainda não entenderam a questão da unidade, a questão do termo igreja, né, que não é a sua igreja, não é a placa de uma igreja, não é o título de uma igreja, mas sim a igreja de Cristo. E aí ele fala também o mistério pré-estabelecido por Deus. Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden, né? Um pouco, a gente até, algumas pessoas podem ficar assustadas. Que isso? O Senhor sabia que eles iam pecar? Claro que ele sabia, né? Criador de tudo. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. O mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. A expressão que se refere lá no versículo 8 da carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 8 diz: A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Quando ele fala das riquezas incompreensíveis, o Senhor ele nos mostra que o apóstolo Paulo ele escreve que essa questão do mistério que foi revelado é considerado como riquezas insondáveis. Riquezas insondáveis estas são situações que nós ainda não conhecemos, né? Ainda não contemplamos. Então, quando ele fala aqui de riquezas insondáveis, ele quer mostrar que algumas pessoas, né, na época, as pessoas ainda não tinham conhecimento sobre a igreja, sobre que Deus quer um povo só, né, que ele não quer separação de pessoas. Ele fala de riquezas insondáveis. Riquezas essas, né,
ou presentes esses, ou dádivas estas, que as pessoas ainda não tinham contemplado, né? Não tinham percebido tudo isso ainda, né? E a expressão se refere às maravilhas e à providência divina que estão além do entendimento humano. Para o apóstolo Paulo, compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável. Imagina só a situação. Ele preso, ele escreve uma carta, ele poder escrever uma carta lembrando as pessoas, olha, continuem vivendo em amor, continuem sendo um povo só, não façam distinção de pessoas, não ignorem uns aos outros, não fiquem como se for trazendo para os dias de hoje, né? Não fico de muita briguinha, não fico de muito mimimi, né? Não fico de muita... fica criando caso com qualquer coisa. Então, vamos ser um povo só, vamos viver em paz. E assim, ele vai nos trazendo esta revelação muito clara para nós, né? Ele fala que a mensagem da qual ele fora incumbido de trazer, consistir em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estivera oculto. Quando as pessoas passam a entender que Deus quer um só povo, que Deus quer que o povo, que todos nós estejamos unidos, que vivemos em um corpo só, falemos a mesma língua, né? Eu me refiro aqui à questão de igreja, né? Porque ele vai trazer um povo, ele vai buscar este povo para si, né? E quando o apóstolo Paulo ele fala disso, ele quer proclamar que essas bênçãos, né, essas dádivas, estão projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedidas aos homens por meio de Cristo. Eu quero te lembrar uma coisa, não sei se isso é muito claro para você, mas quando nós falamos que Cristo, tudo aquilo que ele escreveu, tudo aquilo que o Senhor escreveu, né, isso foi desde muito antes de nós nascermos, né, hoje é dia 31 de maio, o Senhor sabia que nós estaremos nesse período de pandemia, estaremos em período de isolamento, que as igrejas, os templos estariam fechados e que você estaria aí assistindo e eu estaria aqui transmitindo esse estudo para você nesta manhã. Então o Senhor já tinha escrito tudo isso. Ele já sabe como vai ser o nosso amanhã. Ele já sabe como nós estaremos daqui a 20 anos, a 50, 100 anos, quanto tempo for necessário que Ele quer que nós vivamos. Então, não, se você estiver vivendo alguma situação que você acha que é muito difícil, reforço, não murmure, não reclame, mas pelo contrário, peça ao Senhor que te dê paciência, que te dê compreensão de tudo aquilo que Ele quer que você viva, né? E ele fala, tudo abrange, né, o beneplácito, né, da vontade divina que articulou o plano. O conteúdo desse plano é a pessoa de Cristo, que executou o plano pré-estabelecido por Deus. Tudo ainda continua sendo por Cristo. Você pode ignorar, você pode, né, achar que não vale, mas Cristo continua sendo o nosso principal, é o único mediador. Foi ele que rompeu a separação entre as pessoas, foi ele que rompeu a separação entre judeus e gentios, e é ele que está também conosco até os dias de hoje, né? Ele fala, como vimos anteriormente, o mistério desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou, o que significa que desde o princípio dos tempos o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Reforça aqui a questão que ele diz, que o mistério foi revelado, esteve oculto e foi revelado no tempo oportuno. Eu e você, nós às vezes questionamos ao Senhor algumas coisas, não entendemos o momento, não entendemos o tempo, mas nós precisamos compreender que a palavra é muito clara ao dizer que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Ou seja, eu e você, nós às vezes vamos querer situações, vamos querer vivenciar algumas coisas, vamos querer superar algumas coisas, mas é necessário nós compreendermos que o tempo do Senhor, Ele é que vai resolver tudo no tempo dele. Né? Um exemplo muito claro, uma moça descobriu que está grávida, eu quero já ver o rosto do meu filho, eu quero... É necessário ela aguardar durante 9 meses
para que o tempo se cumpra e no momento correto ali ela vai ver. Né? Se ela ficar muito, vamos dizer assim, muito ansiosa com tudo aquilo, não vai conseguir. Então é necessário ela sim viver o tempo, né? No tempo do Senhor. E você também que está nos assistindo, você vai ver, você ainda não recebeu aquilo que está pedindo ao Senhor, porque ainda não é o tempo. Ah, mas eu quero superar tudo isso. É no tempo certo. Ah, mas por que isso não se acaba? É no tempo certo. Você ainda não tem maturidade, você ainda não está no ponto, né? Vamos dizer assim, no ponto de receber e de compreender tudo aquilo que o Senhor quer para você. Né? Então, a questão do ter, ele fala que foi revelado no tempo oportuno. Isso também indica que Deus sempre esteve no controle da criação para que agora seja manifestada, segundo o eterno propósito que fez em Cristo. Assim, o plano da salvação, que abrange o mistério da igreja e a revelação desse mistério, sempre estiveram de acordo com os propósitos do Senhor, com os desígnios do Senhor, e para ser executados por intermédio de Cristo. Reforço o que eu acabei de dizer. Nós vamos vivenciar situações e nós ainda não recebemos determinadas bênçãos, determinadas vitórias que estamos pedindo, porque ainda não é o tempo do Senhor. Ainda não foi o momento, ainda não estamos preparados para tudo isso. Então é necessário vivermos uma coisa de cada vez, né? Então, e lembrar que é Ele que está direcionando os nossos passos. Se o Senhor não direciona os seus passos, é necessário que você peça a Ele para assim fazer. E é necessário que você também esteja pedindo a Ele que te ajude também a viver esses propósitos, né? O plano divinamente pré-estabelecido não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Deus não foi apanhado de surpresa. Quando Adão pecou, Deus não foi pego de surpresa. Né? Isso, ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Essa verdade nos ensina que por trás de todo evento da história existe um propósito eterno em andamento. Volto a repetir aqui, como eu disse que Deus está no controle de tudo, estamos vivendo um período incerto, um período totalmente novo para todos nós, para todos no mundo. Não sabemos como será o amanhã. Pode ser, eu estou falando de mim mesmo, né? Mas pode ser que a nossa vida nunca mais volte a ser como era antes dessa questão toda aí de pandemia. Né? Um exemplo disso é a questão de máscara, né? Então não sabemos nem quanto tempo vamos ficar de máscaras, né? Mas isso é muito novo para todos nós. Mesmo diante da pandemia, mesmo diante de tudo isso, o Senhor continua no controle de tudo. Ah, não, isso aí também não. Deus no controle diante dessa situação toda? Sim, Deus continua no controle de tudo. E Ele, no momento dele, tudo isso vai acabar. E aí ele fala, existe um propósito eterno em andamento, existe um propósito eterno em andamento diante de tudo que estamos vivenciando. Deus é soberano e controla todas as eras, todos os tempos e todas as circunstâncias. Reforço, Deus é soberano. Ele controla as eras, ele controla o tempo, ele controla as circunstâncias. E é ele que está também controlando tudo para você. Né? Volto a dizer, se você não estiver sendo controlado, sendo direcionado pelo Senhor, é necessário que você peça ao Senhor que esteja te ajudando a estar debaixo dos propósitos dele. Né? Nesse eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Quando nós falamos sobre isso, nós entendemos que Cristo, ele que vai nos direcionar tudo. Aqui, a lição ela é clara, como eu disse, ela é histórica, e ela quer mostrar que o mistério que estava oculto agora foi revelado. O mistério que antes estava oculto para alguns, esse mistério sobre a questão da igreja, a questão que Deus quer um povo, a questão que Deus quer que vivemos né, em sendo somente um corpo,
né, vivenciando tudo isso. Isso antes era um mistério. Os judeus, eles consideravam que somente eles teriam salvação, que somente eles teriam esperança, mas e depois Cristo veio para dizer que não tinham isso, né, e que tanto os gentios quanto os judeus seriam somente um povo, ou seja, quando ele vier, ele vai buscar o povo dele, né, e aqui ele fala que Deus é soberano e controla tudo. Quando ele fala que ele é soberano, ele está acima de todos. Vou te dar um exemplo muito claro. Ontem nós tivemos o lançamento de um foguete que foi para o espaço lá nos Estados Unidos. E mesmo nesse foguete que foi para o espaço sideral, Deus também permite, Deus também está no controle, até mesmo de espaço sideral, o controle de todo o universo. Às vezes nós esquecemos que Ele é poderoso, Ele que nos deu o dom da vida e que Ele está nesse controle de tudo. E nós queremos confiar somente em nós, somente em nossas posses, né, em nosso dinheiro, confiar somente nas nossas condições e acabando esquecendo que Ele ainda é poderoso. E com isso nós concluímos a nossa lição de hoje, e fala que o mistério da Igreja de Cristo foi pré-estabelecido por Deus muito antes de nós nascermos, muito antes de tudo isso. E aqui fala que o mistério da Igreja esteve oculto nas gerações passadas e no tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. Tal mistério, agora revelado, deve ser anunciado pela própria igreja conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Quando Cristo ele vier buscar o seu povo, ele vai buscar a igreja dele. Ele vai buscar as pessoas que estão devidamente de acordo com aquilo que ele estabeleceu. As pessoas que amam o próximo, as pessoas que estendem a mão, as pessoas que têm um compromisso com ele, as pessoas que querem também querem ser guiados e direcionados por ele. As pessoas que abandonam o pecado e passam a querer viver uma vida reta, uma vida santa diante do Senhor. Com isso nós concluímos, né? Hoje foi um pouco mais breve, né? Devido aos estudos do Não Paulo, né? A gente vai conversando e tudo sobre a lição, mas eu agradeço a todos vocês que nos acompanharam. Eu peço desculpa aí teve algumas falhas em alguns momentos, né, na transmissão, mas que Deus possa continuar falando ao seu coração, que Deus possa continuar abençoando sua vida, né? Eu quero orar por você, por toda a sua família e pedir ao Senhor que possa continuar abençoando a sua vida, a sua família, te guardando. Em nome de Jesus, feche os seus olhos, né, curva a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Amado Deus e eterno Pai, louvamos a Ti, Senhor, por este estudo nesta manhã. Agradecemos por cada vida que nos acompanhou, agradecemos a Ti e pedimos que o Senhor continue falando os corações, onde essa transmissão chegar, que o Senhor possa revelar os mistérios da Sua palavra a esses corações, que o Senhor possa trabalhar, que o Senhor possa, Senhor, abençoar as famílias, que o Senhor possa cessar este mal que tem assolado tantas vidas neste mundo, que o Senhor venha trazer a cura, trazer o conforto, trazer o alento, trazer a paz para todos os povos. Abençoe as famílias, que o Senhor possa livrar a todos de todo mal. Nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe a sua casa, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Em nome do Senhor Jesus. Continuamos, né, durante todo este período de pandemia, vamos continuar isolados, né, e continuar ministrando as lições pela rede social. E na semana que vem nós estaremos falando sobre o poder da intercessão aos Efésios. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fiquem em paz, né? Se protejam, evitem aglomerações, saiam de casa somente se necessário, evitem visitar outras pessoas, evitem receber visitas, se necessário sair, que usem máscaras. Chegou em casa, tomem todos os cuidados para evitar que possamos trazer todo este mal para dentro dos nossos lares. Deus continue abençoando a todos, em nome de Jesus.